É porque tem as pessoas, elas fazem o cálculo, o primeiro cálculo que eles fazem é o que, que eu tenho a perder, né? E aí, como eu concordo contigo completamente que a gente vive mesmo numa república do escambo, a gente se encontra, a gente acaba enrolado numa situação que a gente tem, que foi o que aconteceu lá na Lavatória, que a gente tinha tudo para fazer andar uma coisa que era de interesse da população e não rola porque o senador A, B ou C tem rabo preso e muito a perder ou algo a perder e sei lá, acaba dando em nada no fim das contas. Que provavelmente tu não tem medo do risco do escândalo do Banco Master acontecer isso, dar em nada? Cara, esse risco ele existe. Não vou dizer que eu tenho medo, porque eu analiso tudo isso. Eu tenho a consciência de que se não houver a gritaria do bom sentido, se não houver a reação jornalística da sociedade, que constranja também no bom sentido, pacífico, legítimo e democrático, os órgãos de fiscalização e controle e os tribunais fazerem a coisa certa, vai acabar tudo em pizza. Não resta dúvida, porque já foi assim em outras oportunidades e com essas mesmas pessoas envolvidas. As mesmas pessoas. A gente está falando de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, esses caras que acabaram com Meu Deus, né, a Lava Jato via STF, com a ajuda, claro, do lulismo, com a ajuda do bolsonarismo, com a ajuda de setores da imprensa, do velho tucanato, do centrão. Mas são essas mesmas pessoas que estão no poder agora. O relator é o Toffoli, a esposa do Moraes é que tinha contrato com Daniel Vorcari. E o Centrão sempre indicou apadrinhados para apaniguados para fazer aquilo que interessa ao Centrão. E quando você vê uma figura como o Ciro Nogueira envolvida, até porque eu falei do Ciro Nogueira, não falei de uma coisa que é muito emblemática que ele fez. Ele apresentou no Congresso Nacional aquela que ganhou o apelido de Emenda Master. Ele propôs que a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, fosse não mais 250 mil por CPF ou CNPJ, né, por investidor, e fosse R$1 milhão, que crescesse. Que era justamente aquilo que o Daniel Vorcari queria, né? Pra você ter uma garantia maior de cobertura e tal. Ou seja, o rombo ia ser muito maior. Para as pessoas ficarem mais à vontade para botar dinheiro lá no Banco Master, porque tinha uma segurança maior e tal. E agora esse dinheiro não sai, tem um monte de gente que está perdendo, inclusive, o valor por causa da inflação, né? Ainda não recuperou o dinheiro e a inflação vai comendo isso. E só tem no máximo 250 mil para receber e tal, mas ao mesmo tempo sabia do risco, porque isso faz parte da questão do investimento. Você tem esse risco e tal, você pode perder dinheiro, mas tem uma cobertura mínima lá com aquele dinheiro dos bancos, não sei o quê. E aí ainda tem um outro aspecto desse escândalo, só resumidamente, que é o investimento de fundos de pensão, de aposentadoria e tal, dos estados no Banco Master. Então você tem o caso do Rio Previdência, lá do governo do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, você tem o caso da Amprev, lá do Amapá, da turma ligada ao Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado, que é outro do Centrão. Você tem o vínculo histórico do sócio do Daniel Vorcari, Augusto Lima, se eu não me engano, né? Com os petistas da Bahia, desde o governo de Jacques Wagner, passando pelo Rui Falcão, até agora o Jerônimo Rodrigues. Que fizeram lá o Credi Sexta, também era um programa que acabou sendo incorporado pelo Master. E você tem vários outros estados e municípios, etc., envolvidos ali com um investimento de dinheiro público num banco privado. E saiu matéria outro dia dizendo que o Tesouro que vai ter que cobrir esse rombo porque esse dinheiro foi perdido. E a questão é, quem é que fez o lobby, né? Qual foi a força política que fez o lobby para que esses fundos públicos botassem dinheiro no Banco Master e para depois os pagadores de impostos daqueles estados, daqueles municípios, cobrirem, porque era um esquema fraudulento. Então, essas pessoas também têm o rabo preso, também podem ser atingidas pela investigação. Então, é muita gente, cara. Está falando da esfera federal, estadual, municipal, do judiciário, enfim. Então, assim, por que o Ciro Nogueira, por que um senador como o Ciro Nogueira apresenta uma emenda de interesse de um banqueiro? Por que será, né?
Por que será? E é muito doido que será que ele ganha com mesmo. isso, né? Porque vamos melhorar o ambiente de negócios do país, etc. Então, assim... Sacanagem. O Brasil... A gente não pode nem falar as coisas que a gente pensa completamente, né? Mas pode mostrar o quadro e as pessoas podem tirar suas conclusões. Então você vê que as pessoas que podem ser atingidas, elas estão no controle, como Dias Toffoli, ou têm apaniguados no controle, ou pelo menos parcialmente no controle, como é o caso do TCU, que agora, né, ganhou um contrapeso ali do plenário, da reação institucional à descoberta do escândalo. Aí você fala, cara, como que um país pode ficar na mão de todas essas pessoas? E como essas pessoas, obviamente, vão agir, já estão agindo, para se prevenir contra uma eventual delação premiada do Daniel Vorcaro, que, obviamente, isso daí, tem muita gente para entregar. Então é o seguinte, se ele cair, um monte de gente pode cair junto. E se as pessoas não ficarem em cima, cara, isso aí vai ser varrido para debaixo do tapete, como foram todas as outras vezes. Mas aí agora eu volto ao ponto principal, só para arrematar isso aqui, a gente poder falar de qualquer outra coisa. Vocês estão vendo que é a mesma coisa? Então tem um monte de gente que não quer admitir que o que aconteceu para varrer a sujeira descoberta pela Lava Jato foi exatamente a mesma coisa. Você vê que até os nossos melhores repórteres que estão apontando algumas coisas sobre esse escândalo agora, volta e meia eles fazem alguma comparação muito, vamos dizer assim, com cuidado, porque são pessoas que eu respeito muito, mas fazem uma comparação distorcida com a época da Lava Jato, com algumas narrativas genéricas, sem apontar fatos, etc., dizendo que a Lava Jato acabou em razão das mensagens que foram encontradas. Olha, isso é errado do ponto de vista formal, que não foram essas as razões formais alegadas pelo STF em todas assim, as primeiras etapas de retaliação, de declaração de impunidade, de nulidade, etc. Elas foram usadas depois. Mesmo assim, nos casos principais, foram usadas não formalmente, mas como reforços argumentativos, como disse o Lewandowski e o Gilmar Mendes na época do julgamento da suspeição do Moro, contestada pelo Barroso na ocasião, de uma maneira muito firme, aliás, apesar de todas as outras críticas que eu tenho ao ativismo político de esquerda do Barroso, etc., judicial, mas foi firme naquele momento. Então, você teve ali, fui fazer um parêntese, mas você teve ali as mensagens que elas não foram usadas formalmente. Essas mensagens, que assim, é o conteúdo não autenticado, porque nunca houve a autenticação daquele conteúdo, estava na mão de criminosos, pode ter sido deturpado, etc. Mas é um conteúdo não autenticado de mensagens roubadas por violação criminosa de aplicativo de celular. Não é nem exatamente prova, porque quando diz prova, parece que está provando uma acusação de um crime, né? Não é exatamente isso. Tanto que houve uma única investigação aberta a partir daquelas mensagens, oficialmente. Da famosa Vaza Jato. Da famosa Vaza Jato. Pelo Humberto Martins, que era o presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, cujo filho, Eduardo Martins, foi alvo da Lava Jato por suspeita de tráfico de influência. Então havia também uma certa vingança, um certo desejo de vingança, mas ele, como presidente do STJ, abriu a investigação. Meses depois ele teve que fechar. Por quê? Porque, assim como aconteceu em um monte de outros casos, fazia uma ilação a partir de um conteúdo. Então está lá a troca de mensagens entre investigador e outro investigador, ou entre investigador e juiz. Isso quer dizer que aconteceu isso. Aí abriram uma investigação. Aí não conseguiram nenhuma prova de que aquilo aconteceu, aquilo que eles diziam que tinha acontecido. Aí tiveram que arquivar a investigação. Aí, para não passar por esse vexame de novo, eles resolveram, fora do devido processo legal, usar simplesmente a hipótese de conluio. É uma narrativa, né? Uma hipótese, né? de conluio, porque nunca houve um processo legal para concluir isso. Para dizer assim, não, houve uma hipótese de conluio, então tudo tem que ser anulado. Anulado, cara. As pessoas têm que saber distinguir o que é expressão retórica e o que é fato, né? Você descobre lá que o cara roubou, você descobre lá que o cara recebeu imóvel de empreiteiro em troca de contrato público, etc. Tudo isso é fato histórico. Decisão judicial não apaga fato histórico. O jornalista liga com a história, o historiador liga com a história. Não liga simplesmente com o documento de uma decisão judicial a partir do julgamento de uma determinada composição numa época específica de uma corte. Você lida com o que aconteceu, né? Então, o que aconteceu não se apaga. Né? A roubalheira não se apaga.
Você pode não punir as pessoas porque um órgão decidiu não puni-las. Então, depois, eles foram reforçando essa narrativa. Eu até mostrei de uma maneira engraçada que, num caso, o Toffoli falou que teria havido conluio. Aí passaram meses e ele falou assim, é incontestável o conluio. E não tinha mudado nada. A narrativa simplesmente foi sendo fortalecida por um consenso informal de ministros do STF. E aí, a partir da decisão em relação ao Lula, que foi esse carro-chefe, todos foram pedindo extensão. Né, o investigado fala assim, não, se serviu para o Lula, então essa decisão tem que ser estendida para mim. Aí o Toffoli dava, Gilmar dava, Lewandowski dava. E tal, aí foi. E aí foi efeito dominó, literalmente, né? Pensa naqueles dominós, assim, foi caindo tudo e foi tudo desmantelado. Mas isso aí veio já numa etapa posterior como uma alegação genérica e não do começo, porque o Gilmar mudou lá em 2017. A reversão da prisão em segunda instância não veio por causa disso. Veio porque o Lula estava preso, porque tinha um monte de gente pendurada, podendo ser presa, inclusive o Aécio, se a investigação avançasse. Então o Gilmar também não queria que as investigações avançassem e houvesse esse punitivismo todo. Ele próprio tinha votado a favor em 2016, a favor da prisão em segunda instância. Aí, em 2017, a Lava Jato atinge o Aécio, ele começa a pressionar, assim como outros ligados ao Lula. Em 2019, se reverte com o voto de desempate dele, ele mudou. Então, ele desempatou ao contrário, né? E aí começou a cair. E você vê, 2017, né? Quando o Moro foi para o governo, a eleição de 2018, a eleição acaba e o Paulo 2019. Guedes... Né, tem aquela transição que o Paulo Guedes chamou o Moro, aquela discussão, foi antes, depois, as decisões e tal... mas ele vai para o governo quando a Lava Jato já estava sendo retaliada. Isso é outra parte da história que se falsifica. Você pode ter essa opinião, criticar, não devia ter ido. Eu estou falando da história dos fatos. Então, ele já foi com um discurso de endurecer a legislação e tal, mas no momento em que já havia um desmantelamento da Lava Jato. Ele não esperava que o Bolsonaro fosse fazer parte disso. Né? E fez, aí complicou a atuação dele, ele acabou saindo do não governo. Precisa mais de Lava Jato porque acabou a corrupção. Então, aí muita gente que é complacente, que é subserviente com o Lula, achou que, beleza, vale a pena, né, desmantelar toda uma força-tarefa, todo o combate à corrupção e tal, para salvar aqui o queridinho, o discurso que tem com a família, com os amigos, né? Passou várias eleições defendendo um lado e tal, não sei o quê. Aí não quer, né, passar aquele vexame de admitir certas coisas. Então, olha só para um lado, acusa de um monte de coisa, para o outro passa pano. Topa. O que acontece com o país? Se o país tem o combate à corrupção desmantelado, a impunidade sendo legitimada por pessoas influentes e por segmentos da sociedade. Acontece que a roubalheira continua, cara. Se você permite que isso aconteça, se não tem consequência... Porque, inclusive, as pessoas ruins, as pessoas imorais, as pessoas com tendência à bandidagem, se você coloca elas num ambiente em que elas não têm a consequência, que o freio ético e moral elas não têm. Esse elas não têm. O único freio que pode ser possível é o freio institucional. É a reação institucional com a responsabilização e a punição. Se a pessoa nem enxerga a hipótese disso acontecer, é aí que ela vai roubar mesmo, cara. Sem dúvida. E é o que está acontecendo no Brasil.